Seguinte, o Corinthians ontem jogou muito mal. Mas ganhou o jogo. Se defendeu, né? O Corinthians se defendeu. O Corinthians jogou ontem como joga nas Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Joga por uma bolinha Sabe o que eu sinto, Pascoal? De verdade? Quando o Corinthians joga mal e vence, né? A abordagem é diferente do que quando, por exemplo, o Palmeiras joga mal e vence. Fala, minha torcida da Fiel, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui mais uma repercussão do jogo de ontem. Coringão venceu aí o Furacão por 1-0 com um golaço do Rodrigo Garro. Já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora pra notícia. Só para dizer o seguinte, o Corinthians ontem jogou muito mal. Mas ganhou o jogo. Se defendeu, né? O Corinthians se defendeu. O Corinthians jogou ontem como joga nas Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Joga por uma bolinha. Sabe o que eu sinto, Pascoal? De verdade? Quando o Corinthians joga mal e vence, né? A abordagem é diferente do que quando, por exemplo, o Palmeiras joga mal e vence. Tem vários, o Palmeiras joga mal, é estratégico ali, é eficiente, se defende, segura, ganhou, beleza, ganhou. Esse é o Palmeiras. É pelo teto, é pelo teto do time, pelo que se espera do time. Eu tô falando do Corinthians, falei do Palmeiras, a gente pode falar de outras equipes aqui também. Por exemplo, Flamengo. Corinthians foi a quinta colocação. O Flamengo vai lá, ganha ganhou do Botafogo lá, 2-1, não jogou tão bem, ganhou, crítica. Quando o Corinthians não joga bem, mas vence, eu sinto que a abordagem é diferente. É óbvio que o Corinthians não tem o elenco, e você falou, foi bem, a expectativa com relação ao Flamengo, ou a expectativa com relação ao Palmeiras, tem mais elenco também. Sim. E tal. Mas o 11 do Corinthians, gente, não é... E até já está fazendo um banco interessante. Gente. Faltou Yuri, faltou Tudo bem, mas... Tirou o Yuri. Ontem, por exemplo, não tinha Yuri e não tinha. Não é fácil. E jogar bem ainda. Aí não. É que aí jogou muito mal, né? Sim, não fez um grande jogo, se defendeu. Esse aqui é meu ponto. Mas o Corinthians vem jogando bem, né? Ontem não jogou bem, mas o Corinthians jogou bem contra o Bragantino. Contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians tem feito bons jogos. Acho que depois os primeiros jogos do ano não foram tão bons, mas contra o Palmeiras perdeu jogando bem. O Corinthians perdeu jogos onde ele jogou bem. Ontem ele ganhou no jogo onde ele não foi melhor. O Corinthians é um time que é muito cobrado no Campeonato Brasileiro, porque fez uma campanha muito ruim na última temporada. Tem condição de fazer mais. Então, nesse momento, acho que essa vitória foi muito importante. O Dorival sem o Yuri, tem aquela questão, quem é que vai jogar no lugar do Yuri. Ontem, e para mim, claramente, por ser um jogo fora de casa, ele optou pelo Vitinho, né? Porque aí, quando não tinha bola, o Vitinho compunha a linha de 4, ele deixava o Garro junto com o Memphis para o Garro correr menos. Mas não deu certo, porque o Vitinho não dá certo, né? O Vitinho não joga bem, nunca. É um jogador que tem qualidade, mas ele produz muito pouco nos jogos. Eu tenho comigo e estou curioso para ver jogo de Paulistão e os próximos jogos em casa do Brasileiro. A tendência, pelo menos eu escalaria o Guinegão no lugar do Yuri. Acho que o Guinegão jogando com o time principal, com alguma sequência, talvez ele recupere aquele momento que ele viveu na última temporada. E ontem o Dorival também foi colocando o time para trás, porque ele percebeu que ou ele fazia isso, ou ele tomaria o gol. Então ele, machucou um meia, bota um volante. Atacante cansou, botou o Alan para segurar. Botou o André para segurar. Matheus Pereira arriou, botou o Ramalho. Botou mal, fechou o jogo com 3 zagueiros, 4 volantes, só um atacante na frente. Porque ele percebeu que se não fizesse isso, tomaria o gol de empate. Não foi uma atuação de destaque, mas uma vitória muito importante para o Corinthians, que, por exemplo, jogou bem, relativamente bem, contra o Bahia na primeira rodada e não venceu. É verdade. Agora recuperou o ponto que ele deixou pelo caminho. Vamos ouvir o Odair, eu quero ouvir sua opinião sobre o que o Odair falou sobre o Corinthians. Treinador do Atlético Paranaense falando sobre o Corinthians, vamos lá. Vai chegar, o Odair está vindo aí. O que o árbitro conversou com a gente foi na tentativa de chamar os dois treinadores e os capitães, porque ele estava preocupado com a reclamação, muita reclamação dos jogadores que estavam em campo. E aí eu indaguei a ele, tudo bem, então vocês falam que é para o capitão ter a possibilidade de conversar com você, cobrar, divergir, aí o Santos sai do gol, você dá cartão amarelo para o Santos. Aí você não quer que os caras falem com você. Então vocês têm que me dizer, vocês têm que definir se o goleiro pode sair, se ele for capitão ou não é capitão. Eu cobrei isso dele porque ele veio no intuito de que, porque quando o Viveiros fez a falta, cobraram para ser expulso. Quando o outro fez o pênalti, cobraram para ser não sei o quê. Porra, isso é o que acontece todos os dias, com normalidade. O que não pode acontecer é um jogo no segundo tempo não andar. Porque o Corinthians não andou no segundo tempo. O Hugo foi tomar cartão amarelo com 95. Ele deu 9 minutos. Quando ele deu 9 minutos, o goleiro caiu no chão, ficou 3 parado. Quando ele deu mais 4, o cara ficou mais 2 minutos parado.
Então, vale a pena fazer cera. Né? Vale a pena. Então, por que no outro jogo nós não vamos fazer também? Aí fica essa cobrança, esse tipo de situação, um empurrando para o outro. Tá justa a reclamação ou é chororô? Não, eu acho que é normal. Ele falou a realidade, é assim mesmo. Você está ganhando, você vai tentar valorizar, vai tentar segurar, vai fazer. Eu não acho correto. Eu sou um dos caras aqui que eu critico muito, principalmente os goleiros. Deixa eu falar uma coisa em relação maravilhosa. O Vini está aqui no meu ouvido. O Vini estava de férias, estava no Japão, né? Mas acompanhando o time dele, Claro que é o Internacional, certo? Na primeira rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Internacional do Beira-Rio. Você está falando, olha o Vini aqui no meu ouvido, está reclamando, mas aquele jogo contra o Internacional, estava no Japão, mas acompanhei. Fizeram cera o jogo inteiro. E fizeram gol no começo, né? E seguraram. Cara, todos os times vão fazer Maravilhoso, isso. Vini. Todos os times Mas vão fazer esse tipo de coisa. Já tá Tá o né? Dorival Tá também reclamou no primeiro tempo, um instante com o árbitro, porque estava dizendo que o time do Atlético estava chegando muito duro. Mas esse árbitro, se vocês analisarem, quase todas as partidas, se não todas as partidas, tem esse tipo de problema. Porque ele é ruim. Ele é um árbitro que ele marca uma coisa aqui, depois de 2 minutos, a mesma coisa, ele não dá falta. Aí ele quer conversar, mas só que ele não consegue controlar os jogadores. Entendeu? Então, assim, o jogador já sente, já dá a primeira pressionada, vê que o árbitro começa a fazer assim, aí ele vai lá e começa a se perder no campo. Ele teve uma discussão com o Memphis. Acho que o Memphis era o capitão ontem, né? Ou era o Gustavo? Era o... Capitão. O Garro? O Garro, capitão? é, O Garro, é isso, porque ele chama para conversar o Santos e o Garro. Aí o Memphis estava falando de um pisão, né? Que ele tomou o pisão. Para mim, acho que foi sem querer, porque ele tira a bola e o jogador do Atlético. Aí ele começou a bater boca. Ele mesmo cria essa situação, o árbitro. Né? É o capitão. Pronto, acabou. E outra, ele vai ter que se justificar com os quando ele vai conversar com os treinadores, falando para ter calma, ele está demonstrando fraqueza, que ele não consegue controlar o jogo. Ô, treinador, me ajuda aí porque eu não estou conseguindo controlar. Pô, você é o árbitro, você é a autoridade máxima dentro de campo, você tem que se fazer respeitar. Né? E ele não consegue. Em quase todos os jogos ele tem esse mesmo tipo de problema. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele não consegue controlar. E ele se apavora, ele começa a sentir a pressão. Ele muda a falta, ele dá qualquer faltinha aqui, qualquer faltinha ali, aí ele para o jogo. Entendeu? Infelizmente é isso. São os árbitros que são preparados. Agora eu espero que a CBF, com a questão do profissionalismo, possa corrigir determinadas situações. Dá cartão amarelo, pronto, o jogador já não vai cair mais. Né? Infelizmente, os jogadores do futebol do Brasil são folgados, são chatos, reclamam demais. Eu estou falando aqui porque às vezes eu estou assistindo o jogo e falo, nossa, cara chato. Chato. Eu era chato assim também. Entendeu? Eu sei como é que funciona isso, porque você pressiona o árbitro uma hora ele vai jogar a seu favor. Então, o que você faz? Começa a dar cartão amarelo. Teve um jogo, acho que se bobear foi até ele, contra um jogo de São Paulo e Santos, eu acho que na Vila Belmiro. O Luciano abriu assim, levantou, foi falar com ele já deu amarelo. Foi. Eu acho que foi ele, não sei. O Luciano ficou o jogo inteiro sem falar nada. Como tem outras técnicas, como tem técnicas que os próprios árbitros, eles começam a parar o jogo no segundo tempo para descansar. Porque o jogo está corrido, faltinha, falta, porque eu não vou conseguir fazer diagonal, não vou conseguir chegar. Tem várias coisas, a gente precisa, só as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona, mas o que o Odair, que eu sou fã dele, falou, o time dele já fez, vai fazer. Todo mundo faz, né? Todo mundo vai fazer. Em vários jogos e os árbitros Sim, são permissivos também nisso que você está falando. Vamos lá.